Você está no Duas Saídas, eu sou o Fábio Toledo e neste vídeo vamos falar do fim da primeira fase, da fase de classificação da Liga de Basquete Feminino, a LBF. Já deixa o seu like, já comenta aí também a sua visão sobre a competição, até aqui, e vamos nessa. Bom, falar então da primeira fase, ela correu, digamos que em boa parte conforme se esperava, pegando até a classificação, a gente tem uma pequena divisão aí, dentro do cenário da LBF, com 3 equipes assim em melhores condições, com melhores aproveitamentos ali, o Sampaio disparado terminou com 90% de aproveitamento, aí na casa dos entre 80 e 70 ali o César Araquari e o Corinthians, também esperado, até pela montagem dos elencos. E depois na parte de baixo ali, do meio da tabela, na verdade, para baixo tem Ourinho, São José, Campinas, Mesquita e vamos dizer o Cerrado mais ou menos ali, com uma disputa mais aberta, entre as equipes que tiveram altos e baixos, uma derrota, uma vitória, não conseguiu manter uma sequência diferente daquelas equipes na parte de cima. E mais para baixo ali, Santo André, Blumenau e Maringá, inclusive as 3 equipes que não vão disputar os playoffs, ali ficaram um pouco aquém. E dá para destacar dessa primeira fase que 7 de 11 equipes terminaram essa etapa com mais vitórias do que derrotas. É um ponto bem interessante que revela, claro, como que foi equilibrado a competição, principalmente aí do 4º lugar para baixo, mas que mesmo assim algumas vitórias desses times aconteceram contra os times da parte de cima. Então, por exemplo, as derrotas do Sampaio na LBF não foram para SESI ou para Corinthians, foi para Corinthians na verdade, mas não foi para o César Araquari, foi para o Cerrado, que foi o 8º colocado. Então é um cenário bem interessante, assim, que dá para se dizer da LBF também nesse aspecto assim, de equilíbrio, e alguns resultados um pouco surpreendentes, mas no geral assim, foi algo, muitas coisas esperadas pela maneira como terminou, Sampaio, o SESI e o Corinthians ali no topo, o Sampaio melhor do que os outros inclusive, mas vamos falar do Sampaio que tem muita coisa para falar desse time. Esse equilíbrio do meio da tabela, com ali o Ourinhos, o São José, 2 times, no caso do São José é um time crescendo em comparação com a última temporada, com maior investimento, jogadoras mais experientes, o Ourinhos pegando um pouco do que veio aí do Catanduva, um pouco do que veio do Ituano para montar um time competitivo, o Campinas talvez um pouco abaixo do que foi na última temporada, mas eu acho que por conta desse equilíbrio das equipes acabou caindo um pouco na tabela, mas ainda ali dentro do grupo de playoff, junto com o Mesquita, que também cresceu com alguns desempenhos individuais bem interessantes, e o Cerrado, que oscilou um pouco, vamos até falar mais pra frente dele. E aí a gente tem na parte de baixo dos times que não avançaram para os playoffs, o Santo André, que foi o 4º colocado da última edição e que perdeu força depois aí do bom ano que teve no ano passado, foi campeão paulista inclusive, mas teve uma queda de qualidade, o time sofreu muito, tanto nos duelos no garrafão, quanto na armação da equipe, o Santo André ficou aquém nessa montagem de elenco e perdeu espaço, muito espaço aliás, ficando fora dos playoffs. E aí tinha Blumenau e Maringá com um investimento menor, piores condições aí para fazer frente, das equipes. E de fato, isso não aconteceu, não foi algo surpreendente. O Maringá, por exemplo, a única vitória foi diante do Blumenau, a primeira e única vitória na LBF do time novato. Eu espero que permaneçam, esses 2 projetos. O Blumenau sofreu um pouco para permanecer, tomara que recupere aí um pouco do orçamento que perdeu para essa temporada e que Maringá também atraia aí um pouco mais o comércio local, as empresas locais de uma cidade que é muito esportiva, tem time de vôlei, tem time de futebol, então é um cenário até que
até pelo tamanho da cidade exige muito, né? Pode sobrecarregar a cidade, mas que Maringá consiga aí ter esse espaço. Porque assim, não é tão caro, né, montar um time competitivo no basquete feminino. Agora indo pro que foi surpresa, na minha opinião. A primeira, não tem nem o que falar, foi a saída do Davi Pelusini no Sampaio, depois da derrota, né, do Sampaio na Copa LBF. Na final, o time perdeu para o SESI por 54-40. É difícil de entender a saída dele por conta dos resultados, porque bom, o cara vinha na liderança da LBF, dominante em quase todas as partidas, teve apenas 2 derrotas, né, para o Corinthians e para o Cerrado, em placares apertados, 87-84 para o Corinthians, 85-84 para o Cerrado. Teve ali, né, no meio da temporada, a lesão da Sassá, que já era uma perda considerável, mas aí a expectativa, né, da chegada de outras jogadoras, como a Letícia Josefino e a Tainá Silva, e a Isa Jordan também, né, a cubana, dava uma condição aí pro time de se recuperar, né, de ter uma revigorada, mesmo com o desfalque da Sassá. E ele não teve muito tempo, né, para preparar, para desenvolver essa equipe com esses novos nomes, né, com essas novas atletas. Veio a Copa LBF, o time caiu ali, né, de rendimento, principalmente na final, mas foi um fim de semana muito ruim ali também, né, do Sampaio, e uma Copa LBF também muito esvaziada, né, de público ali, mesmo no Maranhão, e o time não conseguiu fazer valer o fator casa, teve um desempenho horrível na final contra o SESI, com péssimo aproveitamento dos arremessos, né, algo bem diferente do que aconteceu ao longo de toda a partida, né? A gente viu Gabi Guimarães muito mal, né? Um excesso de arremessos na bola de 3 pontos, perdendo muita qualidade, mesmo com o desempenho defensivamente até bom, né, do Sampaio, que segurou, né, o SESI em 54 pontos, mesmo com a equipe não tão bem. Só que o Sampaio optou pela saída do treinador. Acredito que deve ter acontecido alguma coisa, uma situação interna ali para ter essa saída, porque nada justifica essa demissão do Pelusini no meio da temporada. No lugar dele veio o coach galego, né, que já tem experiência ali no Sampaio, foi o treinador da equipe em 2022. Mesmo assim, né, acho que até um pouco desrespeitoso, né, com o treinador e tudo mais. Se foi somente por conta da derrota na Copa LBF ou alguma outra situação, é um absurdo, né, que aconteceu. E até porque, né, o time ia vindo muito bem, continuou muito bem depois, né, na sequência, com um ajuste melhor aí das atletas que tinham acabado de chegar. O time terminou aí com a classificação em primeiro lugar, né, na LBF. Realmente difícil de entender, né, o que aconteceu para essa saída do Davi Pelusini. E um outro ponto que surpreendeu também, a meu ver, foi o desempenho do Cerrado ao longo da competição, porque foi um time montado, né, para ser bem mais competitivo do que foi ao longo de toda a primeira fase, né, pelos nomes que estavam ali e depois pelos nomes que chegaram, na verdade, também, né? Tinha tudo para ser um time ali do meio da tabela, penso eu, brigando, quem sabe, por uma 4ª colocação, mas patinou demais. Um time que oscilou muito ao longo da primeira fase. Conseguiu, como eu mencionei, ganhar do Sampaio por 85-84, né? Apenas 2 equipes conseguiram isso na primeira fase, mas fez um jogo, por exemplo, de 39 pontos apenas contra o Corinthians, né? Um time que ia do céu ao inferno ali, dependendo da partida. Sofreu muito ali com a questão física, né? Teve a lesão da Leila logo no começo do campeonato. Contava muito ali, até excessivamente, com o desempenho da Lê Lisboa no garrafão durante boa parte ali da primeira fase, mas no decorrer ali, né, conseguiu garantir essa vaga no G8, essa ida para os playoffs, também com algumas novidades, né, como a Joyce na armação, a Nani, que veio de Portugal para reforçar a equipe já, né, no segundo turno,
Teve a chegada da Dana Rose, também, que virou um nome muito bom ali ofensivamente para a equipe. A Duran também, né, venezuelana, até para o lugar da Leila ali. E aí ficou um time um pouco mais reforçado, né, e que conseguiu então essa classificação, mas de fato deixou muito a desejar ao longo da competição por esses altos e baixos, o time do Cerrado, mas acredito que pode até chegar um pouco mais forte, né, para os playoffs, uma vez que vai ter agora aqui a paralisação, né, para a AmeriCup. Talvez o time possa crescer mais aí nos playoffs, mas já vai ser um duelo mais complicado, né, já vai pegar o Sampaio, né, nas quartas de final. Mas a gente vai falar mais sobre os jogos dos playoffs depois da AmeriCup, né, porque agora a gente vai ter essa pausa. Vai ter também o Jogo das Estrelas agora no fim de semana. E depois, sim, a AmeriCup. E aí só na sequência, né, que vai começar os playoffs. E aí a gente faz um vídeo especial falando de cada série aí que vai ter nas quartas de final da LBF, combinado? E depois dessa análise coletiva, vamos falar um pouco dos desempenhos individuais também, né? Porque tivemos atletas aí se destacando. Como a gente parou de fazer o podcast, não teve, né, acompanhamento da corrida pela MVP, né, da competição. Mas eu antecipo a vocês que a MVP, pelo menos da primeira fase, foi a Gabi Guimarães, do Sampaio. Assim como foi a Gabi na última temporada, ela conseguiu manter o nível, a qualidade que ela já vinha apresentando lá no Ituano. Foi destaque, né, do Sampaio, mesmo com a campanha muito boa, com o desempenho coletivo da equipe, né? Outras jogadoras aparecem assim com destaque, vocês vão conferir daqui a pouco, mas a Gabi para mim foi o grande nome novamente agora da campanha do Sampaio, sendo a melhor atleta MVP. Mas muito colado com ela, teve um grande desempenho também a Isa Sangalli do Campinas, né? O Campinas teve algumas dificuldades, a Babi Honório, por exemplo, teve altos e baixos, a Agostina Marim também, né, teve altos e baixos. Chegou a Meli Greter, né, na reta final ali para auxiliar principalmente a Babi na armação, né, mas uma constante dessa equipe foi a Isa Sangalli. Teve desempenho muito bom ali, teve uma média de duplo-duplo, né, 19 pontos, quase 13 rebotes, e foi o grande nome, grande destaque dessa campanha do Campinas, ou tem sido até aqui, né, um dos grandes destaques dessa campanha do Campinas, de 11 vitórias e 9 derrotas na fase de classificação. Outro nome também que foi muito bem, Vitória Marcelino, né, ala pivô ali do SESI Araraquara, principalmente quando a Aline Moura, né, ainda estava jogando na Europa. Ela foi a estrela da equipe, né, ela e a Manu, teve grandes atuações ali, seja com bola de 3, em jogada mais próxima do garrafão. O time do SESI Araraquara se destacou muito pelo desempenho coletivo, né, o trabalho defensivo ali e agilidade na transição, e a vitória foi providencial ali, principalmente no ataque, né, para a equipe de Araraquara. E eu fecharia um top 3 da primeira fase nessas 3 jogadoras, a Gabi, a Isa e a Vitória Marcelino. Mas a gente teve também outros ótimos destaques, por exemplo, a Manu Rios pelo São José. Ela manteve, né, o ótimo rendimento que ela teve na temporada passada, quando ela defendeu o time de Ponta Grossa. Agora, com um pouco mais de companheiras, né, de qualidade ao seu lado, ela manteve um ótimo desempenho, né, tanto na criação de jogadas, como ela mesma finalizando. Entre as armadoras ali, teve talvez o maior destaque a atleta do São José, que fez uma ótima campanha na primeira fase aí, né, com 11 vitórias, 9 derrotas. O time do São José cresceu, né, em relação à última temporada, tendo, entre outros nomes, claro, a Manu Rios. Outra armadora que foi muito bem também, e que contribuiu para uma temporada, né, mais regular do Sodier Mesquita, a Caicedo, né, a Mari Caicedo, colombiana, que chamou a responsabilidade também, né, jogadora de ótimo volume ofensivo, que trabalha também no coletivo e que eu consideraria também entre as melhores da primeira fase. E por falar em armadora, não tem como não falar também da Laís, né, do time do Sampaio Basquete, que tinha, claro, ali a Gabi como
um ótimo nome, mas a Laís teve ótimas exibições ali em jogos importantes para a equipe do Sampaio. Ela conseguia trabalhar muito bem com os pivôs, claro, mas criar jogadas para si também, para conclusão. Foi tem sido, na verdade, uma temporada muito boa da Laís, que entre talvez das armadoras brasileiras, né, que estão jogando na LBF, a melhor até aqui, né, na competição, acompanhada junto ali da Kaká, né, também de grandes exibições. Às vezes quando uma vai mal, a outra cresce, né, tem uma variação ali que contribui muito para a regularidade do Sampaio também, né, para manter as vitórias da equipe. E aí, para concluir o top 10, a Maísa Marçal do Ourinhos, que contribuiu muito aí para essa campanha bem interessante da equipe de Ourinhos, esse retorno, né, à elite do basquete brasileiro. Maísa Marçal comandando, né, um time que tinha ali jogadoras mais veteranas, mais experientes, mas ela chamou ali o jogo, organizou bem ali a equipe na primeira fase, e o Ourinhos terminando ali, né, naquele bolo ali, né, das equipes do meio de tabela ali, do meio alto, né, do médio alto da tabela, e sendo destaque dessa equipe do Ourinhos. Para encerrar esse top 10, a Lê Lisboa do Cerrado, né, apesar do desempenho ruim do Cerrado, ou de altos e baixos do Cerrado, né, conseguiu chegar aos playoffs, mas a Lê Lisboa teve ótimo desempenho aí, ou foi a mais regular da equipe ao longo de toda a primeira fase. Por exemplo, a Mia Hopkins teve bons jogos, né, dentro da primeira fase, mas não tão regular quanto a Lê Lisboa, que eu coloco aqui nesse top 10, então. Então, eu citei Lê Lisboa, Maísa Marçal, Kaká, Laís, Mayra Carcedo. Faltou falar da Mari Dias também, do Corinthians, né, que fez uma ótima campanha, o time do Corinthians, com grandes nomes. A Tássia jogando muito bem, a Ariadne aparecendo bem, a Rafa Monteiro vindo aí, né, na segunda metade da fase de classificação, também contribuindo muito. A Cubana Vargas também sendo um nome importante na equipe, mas dentro do elenco ali, quem se destacou mais foi a Mari Dias, pivô, que apareceu muito bem, né, e que foi a mais regular ao longo de toda a primeira fase também desse time do Corinthians, que ficou entre as melhores equipes dessa primeira fase da LBF. Então aí sim a gente fecha o top 10 aí de atletas de destaque da LBF. Eu vou fazer um vídeo posterior falando também, né, de montar assim, né, as seleções do campeonato, né? Acho que eu vou fazer isso também no NBB. Os três principais times, né? 3 quintetos aí de jogadoras que se destacaram. Comenta aí se você topa também fazer essa seleção aí das melhores jogadoras. E eu pretendo fazer um vídeo com isso, né? Trazendo esses destaques individuais aí também, pensando em quintetos de destaque, né, dessa primeira fase da LBF. No mais é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, né, ou da 5 Stars no Spotify, se estiver acompanhando por aí. E a gente acompanha, claro, sempre aqui a LBF, o basquete feminino. Agora também de olho na AmeriCup. Vamos nessa, porque vai ter muita coisa pela frente aqui. Mês de julho, mês de agosto, tá só começando. Forte abraço. Falou!